Capítulo 666, A lança atravessa o homem de roupa preta. Tradução, do Corã Revisão, 0QC, CYS. O machado despedaçador de montanhas, rachou. O mestre da torre do grande machado divisora de céus olhou para o machado em suas mãos, seus olhos arregalados como luas cheias. Seu machado de duas cabeças só poderia ser considerado um tesouro de grau celestial de nível baixo da mais baixa qualidade. Embora não fosse uma arma com uma classificação incrivelmente alta, a chave estava no seu peso. Entre armas de grau e nível similar, um machado era muito mais caro que uma espada, porque era necessária uma quantidade 10 vezes maior de material. Como consequência, um machado era extremamente durável devido à sua espessura. Mas agora, esse machado de duas cabeças que era um tesouro de grau celestial de nível baixo havia sido quebrado pela lança de Lin Ming. Até que ponto o impressionante poder de Lin Ming chegou? Não era apenas o mestre da torre do grande machado divisora de céus que ficou horrorizado, mas todos os artistas marciais que o cercavam estavam assustados. Apenas nessa simples troca de movimentos, Lin Ming havia segurado dois grandes mestres e até os forçou a recuar. Lin Ming não só feriu o ancião Xiao mais uma vez, como também danificou a arma do mestre da torre do grande machado divisora de céus. Quanto a Lin Ming, ele fez tudo isso com apenas uma lança de grau celestial de nível baixo. Como uma lança originalmente tão comum poderia ser capaz de exibir tal poder nas mãos de Lin Ming? Entendo, então é isso mesmo, o ancião Xiao encarou Lin Ming, sorrindo enquanto revelava seus dentes sujos de sangue. Tão jovem, apenas um garoto do nível inicial do reino núcleo rotativo e ainda assim você compreendeu seu próprio espírito de batalha. E olhando para o seu grau, provavelmente já está no pequeno sucesso do nível bronze. Assim que o ancião Xiao falou, o mestre da torre do grande machado divisora de céus sentiu seu coração gelar. Espírito de batalha. Como um artista marcial da raça dos demônios gigantes, um espírito de batalha estava muito longe do alcance do mestre da torre do grande machado divisora de céus. Como os demônios gigantes nasciam naturalmente com pouca força de vontade e percepção, haviam muitos artistas marciais da raça dos demônios gigantes que nunca conseguiram compreender seu espírito de batalha, mesmo depois de tornarem-se uma potência de nível imperador. Mas, o mestre da torre do grande machado divisora de céus ainda tinha alguns pequenos conhecimentos sobre um espírito de batalha. Dizia-se que quando a artista marcial alcançava o auge de seu potencial, poderia condensar em um conceito muito específico. Este espírito de batalha poderia então ser ligado a qualquer objeto, matando inimigos, cortando toda a vida e existência em nada. Que cultivo a Lin Ming tinha! E ele conseguiu compreender um espírito de batalha. O mestre da torre do grande machado divisora de céus começou a realmente temer Lin Ming em seu coração. Ele começou a se arrepender de suas ações imprudentes ao provocar essa estrela negra. Agora, ele já havia ofendido completamente Lin Ming. Uma vez que ele se tornasse inimigo de tal pessoa, o horrível horizonte de seu futuro poderia ser imaginado. A 200 pés de distância, Lin Ming segurou sua lança enquanto ele estava lá. A verdade era que o ataque que ele acabara de usar possuía o apoio do poder absoluto que aparecera depois de condensar completamente uma tatuagem do demônio celestial de 12 asas. Em circunstâncias normais, embora Lin Ming ainda pudesse receber os ataques duplos do ancião Xiao e do mestre da torre do grande machado divisora de céus, ele não teria a habilidade de ferir os dois. Eu finalmente completei a minha tatuagem do demônio celestial de 12 asas. Lin Ming fez uma pausa profunda. Então, o campo de força Deus da Morte se espalhou, sobrepondo-se ao campo de força Ajura.
No entanto, isso era apenas uma sobreposição comum, não uma fusão dos dois. Sobrepor os dois campos de força poderia ser considerado adicioná-los para obter dois, mas fundir dois campos de força produziria uma mudança qualitativa em vez disso. Neste momento, a intensidade e a potência dos campos de força experimentariam um enorme aumento. Com o limite atual de Lin-Ming, ele ainda estava longe de poder fundir esses dois campos de força. No entanto, era assim que as coisas funcionavam. Sobrepondo o campo de força Ajura e o campo de força Deus da Morte, eles criariam uma força supressora extremamente aterrorizante. Depois de ser envolvido por este campo de força, o mestre da torre do grande machado divisora de céus e o ancião Cial ficaram com expressões extremamente feias. Os outros lords superiores comuns estavam em um estado ainda pior, todos eles estavam recuando freneticamente porque não eram capazes de resistir a essa pressão. Neste momento, todos estavam constantemente lamentando que, embora tentassem escapar, não havia nenhum lugar onde pudessem correr. Eles não eram nada mais do que peixe em uma tábua de cortar, tendo que ficar em pé sob essa supressão extremamente aterrorizante. Quando a verdadeira essência dentro do corpo de Lin Ming começou a revolver, o poder dos dois diferentes campos de força começará a aumentar sem fim. O campo de força Ajura suprimia completamente uma pessoa desde seu corpo até suas almas, uma pressão pesada que era imensamente difícil de suportar. Quanto ao campo de força Deus da Morte, ele estimulava o medo mais profundo e primitivo dentro da própria alma, afetando o controle que a alma tinha sobre o corpo. De fato, para um artista marcial mais fraco, o campo de força Deus da Morte podia tirar diretamente a alma do corpo, matando eles sem nenhuma resistência. O campo de força duplo suprimia tudo. Quanto mais fraco era um artista marcial, maior a influência que os campos de força exerciam sobre eles. Mesmo se fossem o ancião Cial ou o mestre da torre do grande machado divisora de céus, sua força de combate era reduzida a menos de 70% de seu estado original. Esse maldito garoto! O ancião Cial apertou a mandíbula. Ele tentou desesperadamente estimular a essência demoníaca dentro de si, mas foi tudo em vão. Morra! Assim que a verdadeira essência de Lin Ming revolveu ao extremo, ele deu um passo repentino adiante. Sua figura desapareceu como se fosse fantasmas ou deuses, imediatamente aparecendo na frente do ancião Cial, sua lança estocando imediatamente em direção ao estômago do velho. Nessa situação, enfrentando a lança incomparavelmente penetrante de Lin Ming, como o ancião Cial poderia resistir? Bang! Após um breve confronto, o ancião Cial recuou. Lin Ming avançou, perseguindo-o. O que todos vocês estão olhando? Ataquem ele juntos. Você acha que algum de vocês pode viver aqui? Se vocês não matarem ele agora, ele vai matar todos vocês depois disso. O ancião Cial gritou loucamente para os lords superiores que estavam assistindo, Imputunks. No entanto, neste momento, esses lords superiores comuns apenas olhavam um para o outro com medo e pavor, nenhum deles se atrevendo a dar um único passo para ajudar o ancião Cial. Que piada! Sob a dupla supressão desses campos de força, até mesmo mover um único passo era um desafio. Além disso, a força deles era inferior à do ancião Cial, de modo que a supressão que eles estavam sofrendo era ainda mais intensa. Bang bang bang! Em um instante, 4 ou 5 movimentos foram trocados. A luz de lança de Lin Ming varreu o peito do ancião Cial, quebrando suas costelas e arruinando seus órgãos. A força de combate de Lin Ming era poderosa demais. Até mesmo um artista marcial que era mestre da torre só poderia resistir brevemente sob a enxurrada de ataques de Lin Ming.
Quanto àqueles lords superiores comuns, eles não eram nada além de cordeirinhos esperando para serem instantaneamente abatidos. Se nenhum deles resistisse, eles poderiam ter uma pequena esperança de viver. Mas se eles se atrevessem a confrontá-lo, então eles morreriam instantaneamente aqui. Golpe de lança após golpe de lança, Lin Ming forçou o ancião Xiao a recuar de novo e de novo. Se isso continuasse, então o ancião Xiao não seria capaz de resistir por mais alguns movimentos. E neste momento, o mestre da torre do grande machado divisora de céus estava apenas parado, observando passivamente. O mestre da torre do grande machado divisora de céus estava ofegante devido ao nervosismo. Ele sentiu que mesmo se ele atacasse Lin Ming, as chances de derrotá-lo eram próximas de zero. Lin Ming. Eu me rendo. O mestre da torre do grande machado divisora de céus de repente largou a arma enquanto gritava para Lin Ming. Rendição. Os lábios de Lin Ming se curvaram em um sorriso irônico. Render-se nesse momento, ainda havia algum significado nisso. Lin Ming, se você me deixar viver, eu lhe darei tudo dentro do meu anel espacial. Além disso, posso até mesmo cobrir você para que você possa deixar as estepes do abate sangrento. O mestre da torre do grande machado divisora de céus havia lançado algumas ofertas tentadoras. Lin Ming já havia formado uma tatuagem do demônio celestial de 12 asas. Agora, não havia mais sentido em matar o mestre da torre do grande machado divisora de céus. E se Lin Ming realmente matasse todos os lords superiores aqui, ele inevitavelmente ficaria sob suspeita assim que tentasse deixar as estepes do abate sangrento. Uma vez que ele provocou o mestre das estepes a persegui-lo, ele estava acabado. Por mais forte que Lin Ming estivesse agora, era impossível escapar do mestre das estepes. O mestre das estepes era uma verdadeira potência no nível imperador. Grande machado. Você se atreve a trair o mestre das estepes? Os olhos do ancião Xiao se arregalaram, ficando vermelhos sangue. Neste momento, a traição do grande machado era uma sentença de morte absoluta. O mestre da torre do grande machado divisora de céus zombou quando disse, trair o mestre das estepes. Eu não sou nada mais do que uma peça de xadrez para ele brincar. Eu dependi do meu próprio esforço, dando tudo de mim e lutando através de inúmeras batalhas de vida e morte para me tornar um mestre da torre. Eu cuidei da torre do grande machado divisora de céus por muitos anos, entregando uma enorme quantidade de recursos. Agora eu não te devo mais nada. Você quer que eu morra por você? Bom? Muito bom. O rosto do ancião Xiao brilhou com uma luz feroz. Quando o mestre das estepes souber disso, você está acabado. Você vai morrer. Ramf. Aquele que morrerá primeiro será você. Lin Ming entrou na frente do ancião Xiao e estocou em direção ao seu peito. Cada ataque de lança de Lin Ming era direcionado para seus pontos vitais. Ah! O ancião Xiao gritou miseravelmente. Ele evitou um golpe fatal, mas a lança de Lin Ming ainda estava em seu ombro. Sangue espirrou para fora. Com uma torção da lança, Lin Ming arrancou imediatamente o braço do velho. Eu não vou deixar você sair disso mesmo como um fantasma. O ancião Xiao soltou um grito agudo ao ignorar a dolorosa ferida de seu braço decepado e, com a mão restante segurou a lança, empurrando-a no estômago de Lin Ming. No entanto, como Lin Ming poderia permitir que ele acertasse? A figura de Lin Ming brilhou e ele apareceu imediatamente se movendo para trás das costas do ancião Xiao, com a lança atravessando as costas e o seu coração. Puf! A lança branca atravessou seu corpo, a ponta da lança tingiu-se com uma cor vermelha escura. O ancião Xiao vomitou um bocado de sangue. Neste momento, seus órgãos já estavam completamente destruídos.
Lin Ming, eu vou esperar por você no inferno. O ancião Xiao sorriu sem felicidade enquanto falava estas palavras. Todos os vessos em seu corpo instantaneamente cresceram e depois explodirão. O ancião Xiao aniquilará seus próprios meridianos e reverterá o fluxo de essência sanguínea em seu corpo, usando os últimos resíduos de sua vida para formar um selo de sangue à sua frente. Maldição de 1000 anos e de ilimitados demônios. Forme-se. Quando o ancião Xiao falou essas últimas palavras, um sorriso pavoroso ainda pairava em seu rosto. Mas seus olhos já haviam perdido toda a luz. Milímetro. O que é isso? Naquele instante, Lin Ming sentiu um estranho fluxo de energia passar ao longo da lança branca e entrar em seu corpo, expandindo-se por todos os seus membros. Maldição de 1000 anos e de ilimitados demônios. Lin Ming adivinhou levemente que as palavras que o ancião Xiao falou antes de sua morte tinham algo a ver com a estranha energia dentro dele. Lin Ming. Antes daquele velho morrer, ele usou sua vida para colocar uma maldição em você. A voz de Mogua soou na mente de Lin Ming. Então eu estava certo, o que essa maldição faz? Lin Ming franziu a testa. Ele não achava que o velho tivesse tal habilidade. Não é muito prejudicial. Essa maldição é apenas uma marca. Quando você estiver sob essa marca, outras pessoas poderão usá-la para determinar sua localização. Se você não dissipar essa maldição, então você será tão reluzente quanto um vagalume à noite. Oh! Então, em outras palavras, aquele velho colocou essa maldição em mim para ajudar o mestre das Estepes a me perseguir e me matar. Isso soa corretamente. Você pode dissipar isso? Lin Ming fez uma careta. Com esse tipo de marca nele, as coisas seriam terríveis. Para deixar as Estepes do abate sangrento, ele teria que atravessar centenas de milhares de milhas. Com uma distância tão grande à sua frente, ele não acreditava que pudesse escapar do mestre das Estepes se estivesse sendo perseguido. Agora ele só podia depender de Mogua. Mogua parecia ter uma compreensão muito profunda desses tipos de marcas de energia. Originalmente, foi ele quem resolveu a questão do selo de escravidão do mestre da Torre Polaris Divisora de Céus. Desfazer isso é um pouco difícil, mas apenas isolar é bem simples. Mas eu tenho uma condição: eu quero ter as primeiras escolhas dos anéis espaciais do mestre da Torre do Grande Machado Divisora de Céus, do mestre da Torre Polaris Divisora de Céus e daquele ancião. Mogua lambeu com sua língua canina enquanto falava. Na verdade, este pedido não foi excessivo, foi bastante razoável, na verdade. Dentro da zona proibida de 1000 milhas, Mogua fez um grande esforço e também foi muito útil o tempo todo, gastando boa parte de sua força. No entanto, depois que eles abriram o túmulo antigo, não havia nada lá que fosse útil para Mogua, então Mogua estava se sentindo muito deprimido desde então. Certo. Lin Ming prontamente concordou. Dos 3 anéis espaciais, não havia nada que ele quisesse particularmente. Neste momento, o ancião Xiao havia morrido completamente, então Lin Ming se aproximou e convenientemente pegou seu anel espacial. Ao mesmo tempo, a energia infernal pura fluía do cadáver para Lin Ming. No entanto, Lin Ming podia sentir claramente que essa energia infernal já não tinha qualquer efeito nutritivo sobre ele.